Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel de Máquinas Hidráulicas. Agora a gente vai para a parte 2 da aula de hoje, que a gente vai falar um pouco mais sobre curvas de desempenho de bomba, tá? Por que isso é chamado de curvas, né? Já vou falar primeiro o porquê. Porque normalmente, pessoal, aqui no eixo Y pode ser a carga útil da bomba, pode ser que seja carga útil, pode ser que seja eficiência, ou pode ser que seja a potência do eixo da bomba, tá? E no eixo X, a gente vai ter a carga, né? Ou seja, a vazão. E aí a gente vai ter curvas desse tipo, tá? Essa rosa aqui, sólida, seria a altura útil, enquanto que a tracejada... Calma aí que eu me perdi. A tracejada é a eficiência da bomba, né? E essa tracejada rosa seria a potência do eixo, tá? Então, normalmente são várias linhas, é assim mesmo, tá, pessoal? Então, isso aqui é o que normalmente o fabricante fornece, tá? E o que é interessante a gente notar são os extremos, tá? Primeiro extremo, supondo que eu não tenha vazão passando pela minha bomba, né? Aqui a gente fala que é o ponto de carga de fechamento. Então é quando basicamente, imagina que você bloqueia a saída da bomba, tá? Se você bloqueou a saída da bomba, não tem água escoando pela saída da bomba. Se a gente voltar lá nas fórmulas, ó, se eu não tenho vazão, ó, a minha eficiência, deixa eu pegar aqui, ó, é zero, porque a eficiência depende diretamente da vazão, né? E também o que? Eu não tenho a minha carga líquida. Por quê? Porque eu não tenho nada saindo, não tenho o que eu analisar. Ou desculpa, a carga líquida a gente tem, perdão, pessoal. Que aqui no 1 é tudo zero, né? Tudo do 1 é zero. Então ela é máxima, né? Carga líquida é máxima porque todos esses menos aqui, ó, vão ser zero. Ok? E a gente também tem a condição de fornecimento livre, que é quando eu não tenho restrição no escoamento. Eu não tenho carga, não tenho diferença de pressão. É como simplesmente eu tivesse uma tubulação ali, ó, só tenho uma água entrando e uma água saindo, tá? E eu não tenho o meu H, minha carga útil. Consequentemente, eu também não tenho eficiência. Por quê? Porque depende da carga útil. Então, minha eficiência ela é zero, tanto para esse condição de fornecimento livre, como de carga de fechamento, ok? Tudo bem? O que é interessante a gente notar aqui, pessoal, que conforme a gente aumenta a vazão, eu tenho uma tendência de diminuição da carga útil, ok? Tudo bem? Então isso é interessante. Então não é interessante a gente trabalhar no máximo da vazão da bomba. Por quê? Porque a carga útil diminui. Por quê? Pessoal, é igual a qualquer outro equipamento, né? Você vai trabalhar no máximo que ele pode, ele não vai render bem, né? O ponto em que a gente vai ter o máximo eficiência é esse BEP, que é o ponto de máxima eficiência. No qual o que? A eficiência ela é máxima, né? Ó, a curva de eficiência aqui, ó. Que é o que? Com uma vazão ali intermediária entre a máxima e a mínima, tá? Por mais que a minha altura, minha carga útil, ela diminua um pouco, porque ela sempre vai diminuir com o aumento da vazão, a minha eficiência é máxima, tá? Então isso garante um ponto de melhor eficiência da bomba, ok? E aí, os parâmetros nessa condição de melhor ponto de eficiência, é BP porque está em inglês, né? Best Efficiency Point, eles são indicados com asterisco, né? Ó. Então, nessa condição de melhor ponto de eficiência, a vazão é a vazão asterisco,
A potência de eixo é a potência, o BHP com asterisco. A carga útil é a carga útil com asterisco. E a eficiência máxima. Tá? Ok? Então, é isso. Tá? Isso aqui é calculado experimentalmente pelo fabricante, tá, pessoal? Ele vai variando a vazão e ele vai medindo a potência de eixo. Ele consegue estimar a eficiência da bomba pelaquela formulaçãozinha aqui, ó. E ele também consegue estimar a carga útil, tá? O que é interessante, pessoal, é que sempre a nossa bomba, ela vai estar operando em um desses pontos se ela estiver em regime permanente, que faz sentido, né? Você não vai ficar desligando e ligando a bomba, ela fica funcionando. Então, se você sabe a vazão da sua bomba, por exemplo, você automaticamente vai saber a carga útil, né? Ó, vazão bateu aqui a carga útil, a eficiência dela e também a nossa potência de eixo, né? Ó, só bater aqui na direita o valor que dá, tá? Então é sempre interessante a gente dimensionar o nosso sistema selecionando a bomba de tal forma que ela opere próximo a esse ponto de melhor eficiência, que é o BEP, tá? Bom, é isso aí, tá? Então, agora vamos falar um pouco mais sobre a carga útil necessária e a carga útil disponível, tá? A carga líquida, né? Necessária e a carga líquida disponível, tá? A carga líquida necessária é aquela que a gente estima pelo Bernoulli, ok? Tudo bem? Então é aquela que você calcula, ó, a minha bomba ela necessita ter uma H de bomba de tal para ela operar, né? Fazer, digamos assim, operar no meu sistema de tal forma que ela chegue na saída com uma pressão tal, com uma velocidade tal, e que a perda de carga não interfira nisso, tá? Ela vai sempre aumentar essa carga líquida necessária. Por quê? Pessoal, se você aumenta a vazão, ela tende a aumentar. Pô, se está aumentando a vazão, a perda de carga aumenta. Lembra lá, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a perda de carga também. Aumentei a tubulação, vai aumentar também. Então, essa carga necessária, ela sempre aumenta com a vazão. Por quê? Porque a vazão, aumento de vazão gera um aumento de velocidade, né, na maioria dos casos. E o H disponível, pessoal, é aquele que a gente vê lá da curva do fabricante, ó, dessa aqui, ó. Lembra que a gente viu que sempre cai? Por quê? Por causa da bomba. A bomba em si, ela tende a diminuir a capacidade dela de aumentar a energia do fluido, ok? Com o aumento da vazão. Então, o que acontece? É interessante a gente sempre trabalhar num ponto de operação no qual a necessária ela seja no mínimo igual à disponível. Quando a carga útil necessária, que é aquela que a gente calculou lá no Bernoulli, ela é igual ao disponível lá pela bomba, a gente sabe que a bomba vai funcionar legal, tá? Esse ponto é o chamado ponto de operação. Então a gente tem que ter uma igual a outra. Caso eu tenha uma bomba, por exemplo, o necessário, ele seja maior que o disponível, que é o que a gente tem aqui à direita, a minha bomba não vai funcionar adequadamente, né? Então provavelmente lá na saída a pressão dela vai ser menos que eu quero. Às vezes a velocidade é menor do que eu quero, né? E se ela tiver aqui à esquerda, pessoal, o que significa? Significa que a disponível é muito maior que a necessária. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter uma bomba gastando pra caramba, né? Para, digamos assim, sair numa condição que eu quero. Sendo que ela poderia consumir muito menos potência. Porque se eu diminuir esse cara aqui, ó, a bomba vai consumir menos. Então, também não é interessante eu trabalhar para cá. Ok? Então, o ideal é sempre eu trabalhar no ponto de operação da bomba ou próximo. Ok?
E é interessante a gente sempre trazer esse ponto de operação, pessoal, para próximo do BP, ou seja, o ponto de máxima eficiência da bomba. Porque assim eu vou garantir que o meu sistema seja mais eficiente, ou seja, que ele consuma menos energia fornecendo o que eu desejo. Bom, para selecionar a melhor bomba, a gente basicamente faz esse passo a passo. A gente estima a vazão volumétrica e estima a carga útil necessária, que é o H da bomba, lá por Bernoulli. Aí, pessoal, pela curva de desempenho da bomba, a gente encontra o ponto de operação dela. Ou seja, igualando, né? Então a minha carga útil da bomba, minha carga líquida disponível, ela tem que ser igual à necessária. Aí eu achei meu ponto de operação. Achei meu ponto de operação, eu seleciono a bomba que ela é mais eficiente nesse ponto de operação. Ok? E aí tá certinho, tá perfeito, tá? Então é basicamente esse passo a passo que a gente vai seguir, tá bom, pessoal? Nas próximas aulas eu vou fazer 2 exercicinhos aí para vocês revisarem esse conteúdo de curva de desempenho de bomba, tá? Obrigado pela atenção e até a aula de exercício.